Natural de Brasília, casado com Roniele e pai da Radassa e do João, ele tem alcançado o Brasil com seu amor insano por Jesus. E a nossa casa ama essa família. Ele entendeu seu chamado e tem influenciado essa geração. Por isso recebam com muito carinho e honra na WeGo Conference 2023, Pastor Insano! Aleluia! Bom dia, Nasci para Deus. Bom dia, WeGo. Bom dia, geração que vai influenciar o Brasil e as nações. Se você faz parte disso, diga: sou eu. Aleluia! Glória a Deus. Você pode colocar a mão no ombro da pessoa que está do seu lado mais uma vez aí. E diga para ela: nessa manhã, você vai ser mais insanizado, enjesusado, apaixonado nesse lugar. Fala assim: porque os apaixonados são os que influenciam. Amém? Então diga para ela: receba aí. Em nome de Jesus, amém? Agora feche seus olhos mais um minuto comigo. Jesus, eu quero te agradecer por essa manhã tão incrível, por esse tempo tão especial que o Senhor separou para fazer algo extraordinário nesse lugar, que na verdade não se resume àquilo que está sendo feito aqui, mas aquilo que vai reverberar fora, além dessas paredes, Deus, indo e influenciando essa cidade, esse estado, essa nação e as nações da terra. E nós queremos te louvar, te agradecer, te bendizer, porque é tudo sobre o Senhor, é tudo sobre aquilo que o Senhor faz através de nós. Cristo em nós é a esperança, e nós te louvamos por esse privilégio de fazermos parte desse tempo, de sermos comissionados pelo Senhor para levar desse amor incrível, extraordinário do Senhor por nós. Obrigado, Jesus. Fala aos corações nessa manhã, nesse dia, que o Senhor faça o extraordinário nas nossas vidas e que o teu nome, Jesus, seja engrandecido, glorificado, exaltado mais e mais, que o teu nome cresça, que o teu nome seja elevado, erguido, exaltado neste lugar. A ti, Jesus, somente o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam pelos séculos dos séculos, ao nome que está sobre todo nome, perante o qual todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra haverão de se dobrar, e toda língua haverá de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu, porque teu é o reino, a glória e o poder para sempre. Amém, 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 aleluia. Exalte o nome de Jesus mais uma vez, glorifique o nome de Jesus mais uma vez, aleluia. Glória a Deus. Quero dizer que é uma alegria estar novamente com vocês aqui. Sempre que eu volto aqui, eu vejo o quanto que essa igreja tem avançado, tem sido relevante nesse tempo, tem influenciado, inclusive nos inspirado também e nos influenciado, né? Nós somos muito gratos pela vida de vocês, pela vida dos pastores de vocês, que são amigos preciosos, pastor Ney, pastor André. Meu amor esteve aqui recentemente também, voltou lá inspirada por uma oração que é feito aqui nos cultos, né, pelos enfermos, e ela estabeleceu isso. Desde que ela voltou daqui, ela aprendeu aqui e ela começou a fazer lá, e nós temos tido muitos testemunhos toda semana de pessoas curadas através desse momento de oração que é feito, né? Então isso é a prova de que vocês realmente foram chamados para influenciar e para inspirar em nome de Jesus, amém? E eu louvo a Deus por poder estar aqui mais uma vez, né? Estaremos juntos em alguns momentos aqui, e eu quero
colaborar com aquilo que Deus está falando sobre influenciar nessas esferas da sociedade, desde a igreja, por todos os lugares, por todos esses montes da sociedade, onde o Senhor tem nos chamado a nos posicionarmos. Nós entendemos hoje que nós não somos mais uma igreja escapista simplesmente, que está somente esperando Jesus voltar e escondida dentro dos seus guetos, dentro dos seus muros, dentro das suas paredes, como se estivesse ali acuada, volta logo Jesus. Não, nós queremos que Jesus venha logo, amém? Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Mas enquanto Ele não vem, nós entendemos que temos uma missão, temos um propósito de fazer que o nome dEle cresça, alcance mais pessoas, transforme a realidade, transforme a sociedade. Por isso nós estamos aqui, não como a igreja que recua, mas como a igreja que avança, que influencia, que conquista, que estabelece o reino de Deus até que Ele venha. Você pode dizer amém? Então nós temos entendido esse lugar que o Senhor tem nos chamado. E como o Rafa falou aqui a respeito de o dinheiro é algo que influencia todas essas esferas, eu também quero falar aqui nas oportunidades que nós temos de estar juntos aqui, eu quero falar de algumas outras coisas, além do dinheiro, que são coisas que estão envolvidas em todas as áreas, todas essas esferas, nós precisamos disso para influenciar. Então eu queria convidar você para olhar comigo o texto do Salmo 119. Pode ficar tranquilo que a gente não vai ler ele todo agora, deveríamos, né? São 176 versos de declaração de amor pela palavra do Senhor. Aleluia! Eu sou apaixonado por esse texto é feito por um levita, um autor desconhecido, não é um salmo de Davi, mas ele é um poema acróstico com 22 seções de 8 versos cada uma, totalizando 176 versos. Então o autor pega as 22 letras do alfabeto hebraico e ele cria um poema onde cada uma dessas seções começam com uma letra do alfabeto hebraico. Então todos os primeiros 8 versos, a primeira seção, começam todos com a primeira letra, que é o alfa. E depois todos os segundos, o segundo conjunto de 8 versos com a letra beta. E assim ele vai fazendo com cada letra do alfabeto hebraico, construindo um poema acróstico de declaração de amor pelos princípios do Senhor, pela palavra do Senhor, pelos seus preceitos, pelos seus valores, em um poema incrível de 176 versos, que é o maior texto, o maior versículo, o maior capítulo da Bíblia, os seus 176 versos aí. Nós já tivemos vários dos desafios que a gente faz, nós já tivemos a respeito do Salmo 119, todo ano eu copio à mão o Salmo 119, a gente está sempre lendo o Salmo 119, uma vez nós fizemos um desafio que nós tínhamos que ler o Salmo 119 3 vezes ao dia durante 22 dias, 66 vezes o Salmo 119, 3 vezes por dia, 22 dias, e foi um tempo incrível, tinha que ler de manhã, tinha que ler à tarde, tinha que ler à noite, não podia ser seguido, para a gente encher cada vez mais a nossa vida com essas palavras. E foi incrível, nós tivemos o testemunho de um menininho de 11 anos que participou desse desafio, e ele tinha que ler, pastor Ney, o Salmo 119 na escola todos os dias, porque ele estudava no período da manhã, então ele estava na escola no período da manhã que ele tinha que ler, e ele contando um testemunho que o pessoal da escola já sabia, que tinha hora lá que ele ia parar para ler o Salmo 119, Então é muito incrível aquilo que Deus tem feito. Deus tem nos dado a oportunidade de desafiar, como foi falado no vídeo, a nossa geração a ser mais apaixonada pelo Senhor e mais apaixonado pela palavra de Deus. Eu tenho feito desafios, tem alguns banners aí dos nossos próximos desafios, para levar a nossa geração a amar mais o Senhor. Nós temos agora começando, no final desse mês, dia 31, nós vamos começar mais um desafio de leitura da Bíblia inteira. Quem ainda não leu a Bíblia toda aqui, levanta a mão assim, você não leu a Bíblia toda ainda, olha só quantas pessoas, Então você tem a oportunidade de parar de passar vergonha quando o pregador pergunta isso, Você tem a oportunidade, ou de mentir, Tem gente que para não passar vergonha prefere mentir, E aí fica lá quieto, fingindo que nada está acontecendo, não é comigo, Então para você poder vencer isso, você tem a oportunidade de fazer parte dos nossos desafios. Eu era alguém também que tinha deixava muito a desejar no que diz respeito a isso, até que eu decidi me desafiar, e a gente tem feito esse desafio. Então está aí, esse é o desafio de ler a Bíblia inteira,
né, nós vamos ter esse tema agora, lendo a Bíblia toda, vez após outra, até Jesus voltar. Amém? Esses dias a gente estava lá embalando, tem um dia que eu separo para embalar os prêmios que a gente via dos vencedores, e eu estava lá, a gente estava lá no escritório que fica da minha casa no fundo, embalando os prêmios, e uma vizinha amiga da minha sogra passou lá, e ela viu, ela falou, quando é que eu vou ganhar uma camisa dessa? Aí a moça que estava ajudando lá a embalar, ela disse assim, é só você ler a Bíblia inteira. Ela falou, ixi, não dá mais tempo não, que Jesus está voltando, já não dá mais nem tempo de ler a Bíblia inteira. Eu falei, já vi desculpa para não ler a Bíblia toda, mas essa agora é campeã. E aí eu falei, então vamos ler a Bíblia toda, vez após outra, até Jesus voltar, né? Então esse é o nosso tema, nós vamos ler a Bíblia toda em 142 dias, e aí nós temos especialmente nessa edição agora, tem essa edição aqui, ó, a Bíblia em Ação, é uma Bíblia em quadrinhos, incrível para crianças e adolescentes, e aí as crianças e adolescentes vão poder ler essa Bíblia em ação durante os 142 dias. Ela é uma Bíblia toda em quadrinhos, feita por um cara que trabalhou na Marvel, na DC, né, especialista em HQ, e ele fez essa Bíblia, que é uma Bíblia incrível, e você pode, né, o seu filho, criança, adolescente, pode optar por ler essa Bíblia em ação com aquela camiseta ali de premiação. Então esse é o desafio que vai começar agora, no final desse mês, dia 31, para ler a Bíblia toda ainda esse ano. Nós temos também o desafio de transcrever o Novo Testamento inteiro, né? Eu estou, como vocês sabem aqui, muitos sabem, eu estou num propósito de copiar a Bíblia toda à mão. Então eu estou aí há 580 e poucos dias, sem falhar absolutamente nenhum dia, todos os dias copiando a Bíblia inteira nessa jornada que começou em 20 de dezembro do ano retrasado, e eu venho fazendo isso, e já completei o Antigo Testamento inteiro, irmãos. Já estou no Novo Testamento, 4.300 páginas escritas à mão. Nem no meu tempo de escola eu escrevi tanto como eu estou escrevendo agora. E tem sido uma experiência extraordinária, está ali, né? Aqui ficou um pouco achatado minha foto, porque eu mandei ela no, né? Mas é mais página, tá, gente? Está parecendo que é pouco ali, mas não é não, tá? E aí, aqui mais de 50 canetas já foram, né? E tem sido uma experiência incrível. E aí, como eu entrei no Novo Testamento, eu estendi de novo esse desafio, como eu tenho feito, desafiado outras pessoas. E aí a gente lançou agora esse desafio de copiar o Novo Testamento todo, que é um desafio 260. Você pode copiar o Novo Testamento inteiro ainda esse ano conosco. Até 31 de dezembro eu termino a Bíblia toda, e você pode fazer o Novo Testamento junto conosco. Tem aí quase 200 pessoas que já estão fazendo a cópia do Novo Testamento inteiro. É algo muito precioso, além da disciplina necessária, né, neurocientificamente comprovado o quanto que escrever à mão faz bem, porque envolve toda a nossa atividade motora, né, então tem todos os benefícios, e hoje nós vivemos numa geração que o povo não sabe mais escrever, né, mal sabe assinar, porque até a assinatura agora é digital, então as pessoas não sabem mais escrever à mão. E essas coisas que a gente vai perdendo são coisas que trazem muitos benefícios para a gente, e às vezes a gente vai perdendo isso. Então é um exercício incrível, além de toda a questão de você estar ali envolvido e gastando tempo com a palavra todos os dias, e isso é tremendo. Salmo 119, então, como eu falei, ele é uma declaração de amor ao Senhor e à sua palavra, e ele diz assim no verso 9 do Salmo 119, ele diz, como pode o jovem se manter puro? Obedecendo a tua palavra. Ele pergunta e ele mesmo responde, como pode se manter puro? Obedecendo a tua palavra, né? E aí ele diz assim, ó, de todo o meu coração, diga comigo, de todo o meu coração, te busquei. Não permita que eu desvie dos teus mandamentos. Aí no verso 11 ele diz, guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Vamos repetir isso junto? Diga, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós estamos falando de influenciar, e de não somente influenciar dentro da igreja, mas influenciar como fermento que leveda toda a massa, né? Porque Jesus disse que o reino de Deus é como um fermento que é colocado numa massa e ele cresce. Então, o que Jesus está dizendo com essa parábola é que esse fermento será colocado no mundo lá fora e ele vai crescer, até que a profecia se cumpra, a profecia lá do profeta do Antigo Testamento se cumpra, de que a glória de Deus, o conhecimento de Deus vai encher toda a terra.
Então há uma profecia de que esse fermento que foi colocado lá 2000 anos atrás, a partir de Jesus, ele está crescendo e ele está levedando toda a massa, ele está se espalhando, ele está entrando nos lugares. E Deus nos escolheu para levarmos desse fermento, para levarmos, né, que não é o fermento dos fariseus, mas que é nesse sentido aqui algo que vai crescendo, algo que vai tomando conta, levedando toda a massa, para levar dos princípios do Senhor por todos esses lugares. Caminharmos sobre esses 7 montes, sobre essas 7 esferas de influência da sociedade, levando esses princípios e esses valores. E eu, como alguém que tenho empenhado a minha vida em levar a minha geração a amar mais a palavra de Deus, nós temos centenas de testemunhos de pessoas que nunca tinham lido a Bíblia inteira ou que não tinham disciplina de leitura com a Bíblia e hoje têm vivido, através dos nossos desafios, esse nenhum dia do ano sem Bíblia, sabe? Essa dedicação à palavra, gastado mais tempo com a Bíblia. Eu entendo que nós precisamos, para influenciar lá fora, nós precisamos viver na prática esse texto. Nós precisamos que esses valores, que essa palavra de Deus, ela seja viva nas nossas vidas. Nós precisamos internalizá-la ao ponto de que ela possa ser externada por nós, que ela possa ser algo que vai fluir naturalmente das nossas vidas. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Diga comigo, a boca fala do que o coração está cheio. Então eu não preciso mais do que 10 minutos de conversa com alguém para poder começar a ter uma ideia daquilo que essa pessoa está cheia. Você começa a conversar com alguém, você consegue perceber do que ela está cheia. Quais são as coisas que ela, está enchendo a sua vida disso, e naturalmente ela vai, às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, ela vai fazer quase que inconscientemente essa expressão disso. Ela vai realmente externalizar aquilo do que ela está cheia. E aqui, esse levita está dizendo no Salmo 119 que nós precisamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração para não pecarmos. Quer dizer, o que realmente nos leva a viver os valores do reino de Deus é nos enchermos da palavra. Então diga, eu preciso, para influenciar em todos os lugares aonde o Senhor quer que eu influencie, eu preciso levar a palavra de Deus. Eu preciso estar cheio dela. Quando eu falo sobre levar a palavra de Deus, eu não estou falando necessariamente você ser o pregador, ser aquele que vai estar todo o tempo ali, com a Bíblia assim, batendo no povo, levando, dando bibliada na cabeça dos outros. Não é disso que eu estou falando, mas é você estar cheio da palavra de tal forma que a sua vida vai naturalmente expressar essa palavra, porque a boca fala do que o coração está cheio. O desejo de Deus sempre foi que a gente vivesse a palavra de coração. Diga comigo, de coração. Fala comigo, de coração. Deus deseja que a gente viva de coração, não é da boca para fora, Tem um ditado que diz que é da boca para fora. O que é da boca para fora? É algo que não está vindo daqui de dentro. É algo que está só daqui para fora. E Deus deseja que a gente viva realmente de coração. E esse não é o desejo de Deus somente no Novo Testamento. Jesus cita dizendo que o desejo de Deus agora, como se fosse agora, alguns interpretam como se fosse agora. Ele diz que é que a gente possa viver com todo o nosso coração, com toda a nossa força, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento. Mas esse não é um desejo só de Jesus aqui a partir do Novo Testamento. Esse sempre foi o desejo de Deus e esse salmo está mostrando isso. De que nós sejamos cheios desses princípios. Olha o que diz Provérbios no capítulo 4, no verso 20. Se você puder, nós vamos olhar alguns textos aqui nessa manhã, mas eu quero que você olhe comigo agora Provérbios capítulo 4. Cadê o Samuel? Está aí? Meu ajudante Samuel, está aí? Provérbios 4, verso 20 ao 22, eu amo esse texto. É engraçado eu falar que eu amo um texto, porque eu amo tantos. Mas ele diz assim, Provérbios 4, 20 até o 22. Ele diz assim, meu filho, preste atenção ao que digo. Ouça bem minhas palavras. Não as perca de vista. Mantenha-as no fundo do coração. Diga comigo, manter no fundo do coração, pois elas são vida a quem encontra e saúde
para todo o corpo, para o corpo inteiro. Fala comigo, não perder de vista. Quem está falando aqui nesse texto é Davi a Salomão. Salomão está escrevendo algo que ele ouviu do seu pai. Salomão ouviu seu pai dizendo para ele assim: olha, sobre tudo que você puder buscar, busque sabedoria, busque sabedoria, busque sabedoria, busque sabedoria de Deus, de tal forma que isso foi tão inculcado em Salomão, que o dia que Deus apareceu para ele e disse: o que que você quer? Ele lembrou de seu pai dizendo: peça sabedoria, sabedoria de Deus, sabedoria de Deus. Salomão falou: eu quero sabedoria. E aí Salomão escreve aqui sobre aquilo que ele ouvia do seu pai, lembrando que Davi é uma tipologia do Cristo. Então ele aqui está na figura do Senhor dizendo: meu filho, ouça as minhas palavras, nunca as perca de vista. Fale para alguém perto de você: nunca perca de vista a palavra de Deus. Aí ele diz: guarde no fundo do seu coração. Guardar no fundo do coração. Vem aqui, Samuel, por favor. Samuel vai me ajudar. Eu quero fazer um ato profético, uma ilustração nessa mensagem. E aí eu vou precisar do pessoal do telão me ajudando com os versículos a partir daqui, tá bom? Eu vou pedir para o Samuel me ajudar aqui com esse ato profético. Eu quero fazer uma ilustração aqui para você de como você precisa se agarrar à palavra de Deus. Então o Samuel vai me ajudar aqui, vai colocar comigo aqui essa Bíblia. Fala para alguém, segura a sua Bíblia aí no seu coração. Você que está com a Bíblia aí. Se você estiver com celular, não faça isso com celular, porque tem gente que precisa desapegar, não abraçar. Então, mas no meu tem a Bíblia. Abraça a sua Bíblia aí e diga assim comigo: Senhor Jesus, nessa manhã eu te peço, me faz amar mais a tua palavra, me faz amar mais os teus princípios, me faz amar mais, pode passar mais, me faz amar mais ao Senhor e a sua palavra. Eu quero me encher todos os dias da tua palavra. Você pode dizer amém? Pronto, aí, agora está grudado aqui, ó. Pronto, tá vendo? Eu quero mostrar para você no físico. Eu gosto de fazer ilustrações porque eu consigo mostrar no físico aquilo que é a realidade espiritual, né? Então eu quero mostrar para você fisicamente, porque você não vai fazer isso de forma literal, fisicamente, grudar sua Bíblia aí e sair por aí andando com ela, a não ser que Deus mande você fazer isso um dia. Mas você vai entender aqui que o desejo de Deus é que você esteja agarrado à palavra, que ela esteja grudada no seu coração. Então fale comigo assim: palavra de Deus, grudada no meu coração. Os judeus, por um tempo, e até hoje aqueles que ainda vivem dentro desse contexto, eles têm muito essa coisa do físico com a palavra, né? Tanto que eles colocam no umbral da porta, eles têm ali uma lembrança da Torá, da promessa. Eles estão sempre levando muito a sério esse texto de não perder de vista. Não perder de vista a palavra. Então hoje eu estou fazendo aqui de forma literal aquilo que precisa acontecer de forma espiritual nas nossas vidas, mas aquilo que nós também temos uma responsabilidade em fazer, porque eu quero falar para você algo sobre influência nessa manhã, irmãos. Eu acredito que nós vamos ver verdadeiramente os princípios do Senhor sendo estabelecido, o reino de Deus crescendo, nós vamos ver uma geração se levantando mais apaixonada por Deus, aquilo que dizem inclusive que é o grande último avivamento, aquela que é a profecia de Isaías de que a glória de Deus vai cobrir toda a terra, amém? Agora eu quero dizer uma coisa para você, e isso não vai ser feito de goela abaixo. Às vezes nós estamos querendo lutar com as armas que são carnais, naturais. Então a gente está indo para a internet, a gente está indo para os lugares, querer enfiar goela abaixo nas pessoas um princípio. É assim ou não é muitas vezes? A gente quer que as pessoas respeitem os nossos valores, a gente quer que as pessoas vivam os nossos valores goela abaixo. Não entendendo que se essa obra não for uma obra do Espírito, irmão, nós não vamos vencer essa luta. Não é vencida da carne, não é vencido com as mesmas armas deles. E nós precisamos entender que a forma de nós influenciarmos essa geração começa em nós.
Não adianta eu querer que aqueles que estão lá fora obedeçam os princípios do Senhor, se eu não estou vivendo isso intensamente na minha vida. Quanta gente aí que tem se posicionado como o conservador do momento, né? Como a pessoa que está aí, né? Brigando pelos valores do reino de Deus, mas vive uma vida dupla. Não tem verdadeiramente vivido os princípios do Senhor. Então não é na força do nosso braço. Sabe qual é o maior poder de influência que uma pessoa pode ter? Ela é no espírito, através da sua paixão, da sua devoção, de você viver algo tão intensamente que naturalmente as pessoas vão viver aquilo que você está querendo, está vivendo também. Você pode dizer amém? Então, quando nós nos enchemos, e esse sempre foi o desejo de Deus, está aqui. Você vai ver que sempre, coloca para mim por favor, Deuteronômio capítulo 6, olha como isso sempre foi o princípio, o desejo de Deus. Quando Deus está entregando a sua lei aos homens, quando Deus está estabelecendo lá no princípio a lei, Ele está dizendo assim em Deuteronômio no capítulo 6, verso 4 em diante. Coloca lá para mim por favor, Deuteronômio 6, 4. Olha lá, ouça Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse é o Shema Israel, é a frase mestre de Israel. É o Shema Israel, Adonai Elohino, Adonai Echad. Ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí em seguida ele diz assim, ó, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Você pode levantar sua mão comigo e repetir comigo isso? Diga assim, amar ao Senhor, o meu Deus, de todo o meu coração, de toda a minha alma e com toda a minha força. Aí olha o que ele diz em seguida, guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. Continua. Repita-as com frequência aos seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as às mãos. E então ela vai limpar a gente. Ela vai mudar a nossa vida, a nossa história. Mas nós estamos, né? Não vou dizer nós, que eu não vou profetizar isso nem ao meu respeito, nem ao seu respeito. Mas muitos estão gastando o seu tempo muito mais com tantas outras coisas. As pessoas passam horas, irmãos, maratonando série. Nada contra maratonar sua série. Mas o que me preocupa é você gastar muito mais tempo com série, muito mais tempo com rede social, muito mais tempo com outras coisas e tão pouco tempo com a palavra de Deus. Nós somos uma das nações mais privilegiadas no planeta no que diz respeito à Bíblia, irmãos. Nós temos no Brasil uma quantidade de traduções como não se tem em quase nenhum outro país. No Brasil nós temos a revista, só Almeida, você tem um monte de variação, né? Almeida Fiel, Almeida Revista Corrigida, Revista Atualizada, Nova Almeida Atualizada, que é incrível, inclusive. Nós temos a Peshitta, que é a tradução dos escritos aramaicos, uma tradução incrível. Sensacional. Nós temos a King James traduzida para o português, nós temos a Reina Valera, que é da Espanha, traduzida para o português, nós temos a NVI, nós temos a NVT, nova versão transformadora, que é essa aqui que eu estou usando nesses 2 anos e transcrevendo, e estou apaixonado por essa versão. Sabe, nós temos tantas traduções da Bíblia, nós temos Bíblia no celular, Bíblia em casa impressa, Bíblia do homem, Bíblia da mulher, Bíblia do pet, Bíblia do empresário, Bíblia do, né, Bíblia da dona de casa, Bíblia do... É assim ou não é? Mas numa geração que está cheia de Bíblia para todo lado, nós temos um povo que lê tão pouco de Bíblia, que gasta tão pouco tempo com a Bíblia. Em lugares onde as pessoas têm um acesso escasso à palavra, eles dão muito mais valor à palavra de Deus do que muitos de nós que temos um acesso a isso todos os dias. A pergunta que eu te faço é: quanto tempo você tem gastado com a Bíblia todos os dias? Fale para alguém perto de você assim: a Bíblia é o único livro que você lê na presença do autor. Você pode dar uma salva de palmas? Você entra para o seu quarto para ler a Bíblia e o autor está junto com você.
Você pode perguntar assim, o que o senhor estava pensando quando o senhor escreveu isso aqui? Entendeu? É assim. Só que ainda assim, o povo está preferindo tantas coisas. Sabe, esse meu desafio de ler a Bíblia inteira, que nasceu em 2010. Desde 2010 nós temos feito desafios. Ele nasceu por uma revolta minha um dia. Que eu entrei dentro de uma loja de uns casal de amigos meus, empresários crentes, amigos empresários que eu tenho até hoje. E eu entrei dentro da loja deles e a filha deles estava terminando naquela tarde o livro do Crepúsculo. E era um livro grosso assim, né? Sabe qual é o Crepúsculo, né? Aquele vampiro que vira purpurina, quase a Barbie, quando ele sai no sol, fica brilhando. Deus te abençoe, amigo. Você vai precisar de ajuda nessa jornada, né? Eu nem falei isso quando o Samuel botou aqui, ó. Você vai precisar de gente que vai te ajudar a grudar na palavra, amém? Eis-me aqui, eu quero ser esse que vai te ajudar a botar essa palavra grudada na sua vida. E aí eu estava ali, aquela menina estava terminando de ler o livro do Crepúsculo ali, naquela tarde. Ela leu aquele livro inteiro naquele dia. E eu saí dali revoltado. Falei, Jesus amado, não foi revoltado com ela não, foi revoltado comigo. Porque eu falei o quanto que eu tenho sido dedicado àquilo que eu entendo que é o livro da minha vida. Quanto tempo eu tenho gastado, enquanto tem gente que tem gastado horas para ler um livro desse. E naquele dia nasceu o desafio de ler a Bíblia toda em 42 dias. E de lá para cá milhares e milhares de pessoas têm sido alcançadas através desse desafio. Mas sabe o que é isso? É você entender que para você conseguir vencer essa área na sua vida, eu quero te dar algumas chaves aqui sobre isso. A primeira é: se desafie. Pastor, como me encher mais da palavra? Como, sabe, me tornar alguém mais dedicado a isso? Como vencer a procrastinação, a indisciplina, a preguiça e tantas outras coisas que me impedem às vezes de estar nesse lugar que eu preciso, irmão? Porque olha, se você for alguém colocado sobre um desses montes de influência sem preparo, você não vai só passar vergonha, você vai passar vergonha em Jesus também. Porque tem gente que não está só passando vergonha, ele está passando vergonha no Evangelho, é ou não é? O cara vai para um lugar desse, como cristão, que era para estar influenciando, ao invés de dar o bom testemunho lá, de ser um exemplo lá, ele faz é passar vergonha. Porque quando você é crente, irmão, aí a notícia é maior. É assim ou não é? Uma coisa é o político ser corrupto, outra coisa é o político crente ser corrupto. É assim ou não é? Uma coisa é o artista fazer besteira, outra coisa é o artista crente fazer besteira. Então a cobrança vai ser muito maior, e Jesus disse isso: a quem muito é dado, muito é cobrado. Então nós precisamos ser colocados nesse lugar e precisamos estar preparados, cheios da palavra, para vivermos naturalmente. Como pode o jovem manter puro o seu caminho? Nós lemos, guardando a sua palavra. Quanto mais cheio da palavra, mais você vai viver esse valor. Você vai estar lá no monte da política, aqueles que foram chamados para esse monte, porque nem todos foram, e alguns quebram a cara por isso. O cara acha que porque ele tem uma certa influência, ele pode se lançar para uma candidatura, e ele não foi chamado por Deus para esse monte, que é um dos montes mais perigosos. E aí ele vai para o lugar da influência na política, e aí ele não tem os valores impregnados nele, ele tem uma experiência superficial com Deus. Mas quando ele está cheio do princípio, quando vem a oportunidade daquela negociação errada, daquela propina, daquela coisa, do dinheiro na cueca, do não sei o quê, quando vem aquela oportunidade, ele tem um valor que está gritando na vida dele. Ele tem a palavra de Deus internalizada nele. E aí ele age a partir de um valor que ele tem. Sabe, os judeus, eles entendem muito isso, que eles são considerados na terra, vá pesquisar isso e você vai descobrir, o povo mais criativo que existe no planeta. As maiores invenções, o maior número de patentes, de registros, de criações são relacionados ao povo judeu. As maiores contribuições dentro da ciência e do avanço da humanidade foram dados pelo povo judeu. Sabe por quê? Porque o judeu tem um valor impregnado na vida dele. Sabe qual é o valor, um dos valores que ele tem, que está lá nos mandamentos? Não roubarás. Sabe o que ele entendeu? Eu não posso roubar, eu preciso criar.
eu preciso inventar. Eu preciso honrar aquele que cria. Sabe como muitas pessoas que não têm esse valor são? Eles não estão acostumados a honrar. Então sabe o que ele faz? Hoje não tem mais isso porque passou do streaming, né? Mas na época ele compra DVD pirata. Ele sai espalhando PDF sem autorização do autor. Sabe, ele não aprendeu a honrar. Sabe o que é a pirataria? É alguém que não entendeu o não roubarás. Sabe por que para um judeu e para um americano a pirataria é algo inadmissível? Porque eles têm um princípio, não roubarás. Então ele fala, então nós não vamos piratear nisso, nada. Se eu quero algo, eu vou pagar o preço que isso custa. Eu vou honrar quem pagou o preço para fazer isso. Você está comigo aqui nessa manhã? Eu estou dando um exemplo para você de muitos, de quando você tem um valor impregnado em você, você age por esse valor. Esse princípio, ele está gritando dentro da sua vida. Quando Jesus vem, Ele estabelece uma nova aliança, e Ele vem para cumprir esse princípio, esse mandamento, e também para estabelecer que a partir dele, nós vamos viver de coração isso que foi profetizado. Jeremias 31, coloca para mim por favor Jeremias 31. Olha só o que diz Jeremias, profetizou, como seria na nova aliança. Jeremias é um dos profetas que mais profetizam sobre a nova aliança, e ele diz ali, Jeremias 31, ele diz que naquele tempo, no tempo da nova aliança, olha lá por favor Jeremias 31, olha lá, está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança. Olha ele profetizando a nova aliança. Como vai ser essa nova aliança? Ele diz, olha só, continua o texto, não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e tirei da terra do Egito, embora eu os amasse como o marido ama a esposa, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. Coloca o próximo. Aí ele diz assim, esta é a nova aliança. Como é a nova aliança? Essa é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seus corações. Lá o anterior mesmo. 34. Colocarei as suas leis em suas mentes. Cadê? O 3. Olha lá, porei minhas leis em sua mente, escreverei em seu coração, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Olha só o que ele diz depois disso, 4, e não será necessário ensinar seus vizinhos e parentes, dizendo, você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, conhecerão. Fala comigo, até o mais importante vão conhecer o Senhor. E eu perdoarei sua maldade e nunca me lembrarei de seus pecados. Quando é que isso começa a se cumprir? Hebreus capítulo 10, coloca para mim por favor, Hebreus capítulo 8, versos 10 ao 12, olha só o que diz Hebreus agora, ele vai citar essa profecia de Jeremias, dizendo que isso se cumpre agora a partir de Jesus. Essa é a nova aliança que farei com o povo de Israel. Porei minhas leis em sua mente, escreverei em seu coração, serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Verso 11, não será necessário ensinar os seus vizinhos aos seus parentes, dizendo, você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão. E eu perdoarei sua maldade, e não mais me lembrarei dos seus pecados. Qual é o processo aqui? O processo é que a gente seja tão cheio da palavra, que a gente vai internalizar tanto isso, que nós vamos viver naturalmente esse perdão dos pecados. Sabe por quê? Porque nós vamos começar a viver os princípios de forma natural nas nossas vidas. E ele está dizendo que todos, do menor ao mais importante, vão conhecer, irmão. Quando ele diz assim, não vai ser necessário você ensinar, não é que a gente não vai ensinar, mas é porque isso vai ser tão natural. Ele está dizendo que o desejo de Deus é que isso cresça de tal forma que o conhecimento da palavra chegue naturalmente à vida das pessoas. Então não é pelo muito falar, não é o goela abaixo, não é aquela coisa de, você enfiar a goela abaixo nas pessoas que não nasceram de novo, não, elas vão ver em você vivendo esse princípio. Ei, por que você não mente? Ei, por que você não está fazendo parte disso aqui? Ei, por que a sua linguagem é diferente? Ei, por que você é diferente? Ei, por que você é assim? As pessoas vão ver naturalmente em você um comportamento alinhado com a palavra, de alguém que está cheio da palavra, e vai viver isso tão naturalmente,
literalmente, que vai influenciar onde você for. Aonde você for. Porque você vai estar cheio agora para fazer isso. Eu preciso me desafiar. Diga comigo, eu preciso me desafiar. Como que eu consigo me encher da palavra? Se desafie, irmãos. Nós precisamos nos desafiar. Ei, é impressionante ver o que as pessoas são capazes de fazer. Quem está nos meus desafios aí, né? Tem uma galera aí que está nos meus desafios aqui, né? Estou vendo aqui um pessoal. Estão acostumados a me ouvir dizer isso. É impressionante ver o que as pessoas são capazes de fazer quando elas são desafiadas. Sabe, eu tenho um desafio de escrever o seu livro em 42 dias e mais de 30 livros já foram escritos por pessoas que nunca tinham escrito nada. Tem 2 livros aqui da igreja de vocês que já foram escritos no nosso desafio. Um que já foi lançado, o outro que vai ser lançado agora em setembro. Venceu o prêmio, concorreu com vários livros do Brasil. E foi escolhido como o melhor livro, vai ser lançado agora, que é o livro aqui, escrito aqui. Sabe o que é isso? É quando você é desafiado, fala assim para alguém perto de você, se desafie. Ah, pastor, eu tenho muita dificuldade, eu sou muito indisciplinado com essa coisa de ler a Bíblia. Ah, meu Deus, como é? Se desafie, irmãos. Se desafie. Eu tomo café sem açúcar, sem nada de açúcar, sem adoçante. As pessoas perguntam, como é que você consegue? Eu não consigo confiar em alguém que toma café sem açúcar, as pessoas falam para mim. Um dia eu fui desafiado, estava tomando café perto do meu pastor, ele virou para mim, ele falou, esse café tem açúcar? Eu falei, tem. Ele falou, então não é café. Falei, é mesmo? Ele falou, café com açúcar não é café. Você está tomando açúcar, não café. Falei, como que alguém toma café sem açúcar? Ele disse, decide. Eu decidi naquele dia. Entendeu? Pastor, você gostou da primeira vez que tomou? Não, mas tudo que você insiste, você vai alcançar resultado. É outro ponto que eu já vou adiantar aqui. Primeiro, se desafiar. Segundo, insistir, irmão. Porque talvez não vai ser a primeira vez. Sabe, eu estou na minha 25ª leitura da Bíblia inteira, e estou agora também transcrevendo, como eu falei para vocês, mas isso é uma insistência. É uma insistência. Eu me lembro, irmãos, que os primeiros desafios, 42 dias, imagina, ler a Bíblia toda em 42 dias, você precisa de 3 horas no mínimo todo dia de leitura. E tinha dia que eu, atrasava e aí acumulava. Teve dia de eu ler 9, 10 horas no dia para conseguir colocar em dias. Era eu tomando o café na época ainda com açúcar, o energético, andando pela casa com a Bíblia para não dormir, para colocar em dia. Era um desafio. Só que eu fui insistindo nisso. Hoje eu estou aqui cumprindo os meus cronogramas em dia. Não atraso, não acumulo, sabe por quê? Porque foi um resultado de anos. Teve desafio meu que eu levantei, que eu desafiei a galera foi e eu fiquei pelo caminho. Eu dei prêmio para o povo no final e eu não recebi o prêmio, pastor. Mas sabe o que eu fiz? Eu falei, mas eu me desafio. O primeiro 142 dias, esse que vai ter agora de julho a dezembro. O primeiro tinha que terminar, se eu não me engano, lá para o dia 10, 12 de dezembro, que termina. E eu não tinha conseguido completar, faltava muito ainda, não ia conseguir completar. E aí todo mundo terminando em 142 dias, eu falei, eu não vou vencer em 142 dias, mas eu não aceito virar esse ano sem terminar essa leitura que eu comecei. E eu estabeleci que até o 31 de dezembro daquele ano, eu ia completar, e eu completei naquele ano. Não venci o desafio dos 142 dias, mas não deixei de fazer aquela leitura. Sabe, nós precisamos nos desafiar, irmãos. Você precisa se desafiar a sair da sua zona de conforto, como alguém já disse. Dá uma sacudida profética em alguém perto de você aí, empurra ele aí e fala, sai da sua zona de conforto. Irmãos, o lugar mais perigoso que existe na vida de um crente é aquele lugar onde você faz o que você sabe fazer, do seu jeito, e você está ali fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito. Esse lugar é perigoso. Você precisa daquilo que te desafia. Eu já preguei sobre a diferença de Davi para Salomão. A Bíblia diz que Salomão teve paz. Aí um dia eu ouvi um pastor dizendo assim, eu quero ser como Salomão, eu quero ter, paz. Se Salomão teve, eu falei, Deus me livre de ser como Salomão. Porque Salomão tinha toda a sabedoria, mas a Bíblia não diz, mas o ditado popular diz, e é como se a Bíblia dissesse, porque tem muito a ver com o que a Bíblia diz, que a mente vazia é a oficina do diabo. É assim ou não é? Salomão está tranquilo, tudo de boa na vida de Salomão. O que aconteceu com Salomão? Deu ruim, irmão. Deu muito ruim. Por causa de Salomão, o reino teve que ser rachado.
Deus falou, eu vou tirar o reino eu só não vou tirar por causa de Davi, vou deixar uma tribo ali por causa de Davi. Mas o reino foi dividido por causa de Salomão, sabe por quê? Porque ele ficou sossegado. Agora Davi não, meu irmão, Davi era frenético, Davi estava na batalha, Davi era uma luta atrás da outra. Davi, quando ele pensava que terminou, ele vinha outra batalha. E sabe o que isso fez com Davi? Fez Davi ser dependente de Deus, fez Davi conhecer a Deus como ninguém. A Bíblia tem capítulos inteiros falando sobre as vitórias militares de Davi, e o texto diz por várias vezes, que por onde Davi ia, Deus dava vitória para ele. Como que você quer ter vitória, experiência, testemunho com Deus, se você vive uma vida confortável? Não, meu irmão, quer experiência com Deus, vai para o lugar que te empurra. Ai meu Deus, Deus está me chamando para empreender. Ai, mas eu tenho tanto medo. Ótimo, vai depender de Deus. Você vai ter que orar mais, você vai ter que jejuar mais, você vai ter que clamar mais. Nós, nessa geração confortável, irmão, nós vivemos no meio de uma geração de um povo que quer tudo o mais fácil possível. Hoje tem inteligência artificial, você não precisa fazer mais arte. O cara não precisa mais pagar um design para fazer a logo dele. Ele fala assim para a inteligência artificial, eu quero uma logo que faz assim, assim, eu quero uma arte assim, assim, assim. Esses dias a gente estava lá no desafio, a pessoa botou uma imagem tão massa. Eu falei, onde foi essa imagem? Inteligência artificial. Eu falei que eu queria uma imagem desse jeito, a inteligência artificial fez para mim. Você já viu o vídeo do Silvio Santos apresentando o Jornal Nacional feito por uma inteligência artificial? Então é assim, irmão. Esse é o mundo que nós vivemos. Hoje já é uma realidade que você chega e você tem uma inteligência artificial que faz a comida. Você fala assim, eu quero a comida lá do Jack Leclerc, lá do Masterchef, lá do não sei do que. Ele faz a comida exatamente igual. Entendeu? Hoje você tem inteligência artificial que acende a luz para você, que fecha a cortina, que liga o ar-condicionado, que muda o canal. É assim ou não é? E eu não sou contra isso, muito pelo contrário, eu acho que tudo aquilo que a gente puder delegar para uma inteligência artificial, ótimo. Mas cuidado para você não querer viver uma vida onde você não precisa fazer mais nada, sem esforço, sem dependência de Deus. Ei, queira aquele lugar da luta, da guerra, pastor, mas luta é problema, irmão, isso aí é para te fazer mais crente. Mas dependente de Deus. Pastor, então tem que orar para Deus mandar problema, não precisa, irmão, porque eles vão vir. Não precisa pedir não, que eles vão vir. Agora aceite os lugares que te desafiam. Ah não, pastor, não vou entrar nesse ministério aqui não, porque isso aqui é tão desafiador. Ótimo! Isso vai te desafiar. Eu fui pastor de jovens do tanto tempo, meu discurso era dizer, só sou pastor de jovens, não tem conversa comigo, eu não quero pastorear a igreja. Um dia meu pastor chega para mim e fala assim, quero que você assuma a igreja. Falei, aleluia Jesus, eu achei que ia ser só um pastor de jovens. E aí pastor? Eu estou aqui para aceitar desafios. Você tem que ser, que é outro nível, né pastor? É outra história. Então aceite os desafios, porque isso vai te fazer crescer. Se desafie, saia do lugar que você está hoje e vá para o seu próximo nível. A única hora na vida de Davi que ele ficou de boa foi a hora que deu ruim. A Bíblia diz, no tempo em que os reis deveriam sair às guerras, na primavera, tempo em que o rei deveria sair para a guerra, ele ficou de boa no palácio. Nova versão traduzida insana. Davi ficou de boa, falou, dessa vez eu vou ficar de boa aqui. Aí o que Davi foi fazer? Foi ver stories no Instagram. Viu os stories da Betseba. Mandou um direct. Ela respondeu. Ele mandou o Uber buscá-la. E deu ruim. Fala comigo, deu ruim. Deu ou não deu? Ficou um ponto negativo. Deus tem que falar assim, Davi fez tudo o que me aprova, exceto no caso de Urias. Por quê? Porque o lugar confortável é muito perigoso. Ah, pastor, esse negócio de influenciar nos 7 montes, eu não quero porque é muito perigoso. Não, irmão, perigoso é você ficar no esmo, na comodidade. Então empurre profeticamente de novo alguém perto de você e fala, se desafie. Outra coisa, estabeleça a recompensa. Sabe uma forma de você vencer desafios é você ter recompensa. Irmão, desejar a recompensa não é errado. O Senhor nos ensinou que nós vamos ter a coroa da vitória, bem ou não? Que nós vamos ter recompensa. Então estabeleça a recompensa. Se eu chegar nesse lugar, se eu vencer esse desafio, eu vou fazer isso. Eu estou transcrevendo agora, cada etapa, eu me abstenho de algo, como uma recompensa estabelecida quando eu vencer cada etapa.
Então a primeira, eu tirei todas as bebidas, aí deixei só o café. Tirei suco, refri, tudo. O Pentateuco todo, foram cerca de 5 meses para fazer o Pentateuco. Aí eu tirei todas as bebidas. Aí eu já estou quase terminando, né? Pensando, vou poder tomar um suco finalmente, né? Aí um dia eu falei para alguém, não, eu estou sem tomar nada, eu só tomo café. Aí meu filho João Antônio, que é uma figura, né? Tá aí, tá por aqui o João Antônio. Deu uma ontem no pastor Ney, me deixou com vergonha, meu Deus. João Antônio é uma figura, é a mãe dele todinha. Aí eu falei para alguém, não, eu tirei as bebidas, estou tomando só café. O João olhou para mim e disse, pai, mas café é o que você mais gosta? Você tinha que ter tirado, era o café. Falei, mas gente, olha aí. É assim, irmão, nós estamos sendo observados. Falei, pois agora quando eu terminar o Pentateuco eu vou trocar, agora eu vou ficar sem café. E eu nunca tinha ficado mais do que 20 dias sem café. E os livros históricos eram mais uns 5 meses para eu fazer. Eu falei, vou me desafiar, só tomo café quando eu terminar os históricos. Irmão, eu fiquei os 5 meses. Aí a pessoa, porque dói minha cabeça, não posso fazer jejum porque eu desmaio. A pessoa já se convence, ela já profetiza antes de acontecer. Ela já fala assim, não pastor, eu não posso porque eu vou adoecer. Ela já declarou. E toda vez que você declara algo, irmão, o seu cérebro vai trabalhar para fazer acontecer o que você declarou. Se você disser assim, ai meu Deus, eu vou adoecer, o seu cérebro vai trabalhar para fazer você adoecer. Isso é neurocientificamente provado. Se você vai dormir tarde, você já declara assim, amanhã o dia vai ser difícil porque eu estou dormindo tarde, vou ter que acordar cedo. O seu cérebro vai fazer de tudo para o seu dia ser difícil. Vai trabalhar contra você. Então sua palavra tem poder. Então eu falei, eu vou ficar. Eu nunca fiquei mais do que 20 dias sem café. Eu vou ficar esses meses todos. E fiquei, irmão. Não morri não, estou aqui vivinho. Estabeleça uma recompensa. Na Bíblia você vai ver várias vezes isso. Até a gente conquistar tal inimigo, a gente não come. Até a gente fazer isso, a gente não faz isso. É você estabelecer uma recompensa até você alcançar um lugar. Aí depois dos históricos eu fui para os proféticos. Eu falei, agora eu vou tirar a carne. E foi bem nas férias de janeiro. Estava chegando as férias e eu nada terminar a parte que eu precisava. Eu falei, vou adiantei. Os proféticos não, os poéticos. Eu adiantei. Olha, adiantei minha transcrição para poder terminar logo, para poder comer a minha carne nas férias. Tinha um amigo me esperando para eu pregar lá na igreja dele, em Presidente Prudente. Ele me mandou a foto da picanha. Pastor, está preparado aqui. Eu falei, irmão, ora por mim aí, que esse texto aqui do Salmo não está terminando. E aí concluí, porque você estabelece uma recompensa. Aí depois entrei nos proféticos, agora recente eu terminei os proféticos. E aí nos proféticos eu tirei tudo quanto é farinha branca, tudo quanto era massa, sem biscoito, sem bolo, sem pão, sem massa. E fiquei. Então você vai estabelecendo recompensa. Um dia eu fui pregar num lugar, a pessoa falou, pastor, como é que eu faço para ter essa disciplina com a leitura bíblica? Eu falei, quanto tempo você tem gastado com rede social? Ela, pastor, é meu vício, eu gasto muito tempo. Eu falei, pois é, sabe o que mudou na minha vida? O dia que eu estabeleci que eu não iria acessar Instagram, Facebook, redes sociais, enquanto eu não cumprisse a minha meta diária de leitura da palavra. Isso virou um hábito na minha vida. Hoje já nem vai falta, tem dia que eu vou acessar só à noite. Por quê? Porque eu estabeleci uma recompensa. Sabe, eu só vou fazer isso quando eu tiver cumprido isso. Isso vai te ajudar a vencer os desafios. Você pode dizer amém? Então, se desafie, estabeleça a recompensa, persevere, eu falei de perseverar, e envolva pessoas. Fala comigo, envolver pessoas. Você quer vencer um desafio? Envolva pessoas com você. Envolva pessoas com você. Tem dificuldade de vencer numa área? Bora junto. Pastor, não consigo ir para a academia. Arruma alguém para ir contigo e te... Que é isso, né? Quando é para você ir sozinho é uma coisa, mas quando tem alguém... É assim ou não é? Pastor, preciso ler aqui, mas estou com dificuldade de leitura. Cria um grupo de leitura. Bora aqui, bora ler junto esse livro aqui, conversar sobre ele. É por isso que a gente faz essas leituras coletivas da Bíblia, irmão. Porque é um incentivando o outro. Bora. Um animando o outro. Então nós precisamos aprender o poder da coletividade. Envolva pessoas com você. Você só pode levar as pessoas ao lugar que você já foi ou ao lugar que você está indo. Então bora comigo que eu estou indo. E isso faz toda a diferença. E aí o último que eu adiantei é persevere. Fala comigo, perseverar. Perseverar.
tentar de novo, e de novo, e de novo, até que Jesus venha. Se desafiando todos os dias, se vencendo todos os dias, se enchendo da palavra todos os dias, se disciplinando todos os dias. Todos os dias. Irmãos, a luta é todo dia. O pão nosso de cada dia nos dai que dia? Hoje. Que dia que Jesus está me ensinando a fazer essa oração? Hoje. E é que hora? É no final do dia, quando o dia está acabando. Não faz sentido eu orar no final do dia dizendo, me dê o pão de... Não dá. Ele está dizendo, você vai começar o dia já dizendo, Senhor, eu preciso da vitamina necessária para esse dia. Eu preciso da força necessária, da palavra rema revelada para esse dia. Ei, pare de viver das vitórias passadas. Você já alcançou muitas coisas, glória a Deus, mas a vida continua, tem novas vitórias para você. Continue subindo, continue avançando, continue crescendo em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar hoje. Hoje Deus está te chamando a um nível maior de relacionamento com Ele, de relacionamento com a sua palavra. Hoje você vai sair daqui se desafiando, dizer, eu não aceito terminar mais um ano sem ler a Bíblia inteira. Sabe, faça esse desafio para você. Eu não aceito terminar mais um ano. Quantos aqui talvez começaram um plano de leitura lá no início do ano e já se deixaram pelo meio do caminho? Nós estamos na metade desse ano. Eu preguei essa mensagem na conferência da nossa igreja no ano passado. Foi em outubro. E tinha lá esse cara que eu contei a história que ele preparou a picanha, Presidente Prudente de São Paulo também, que preparou a picanha e me esperou lá em janeiro nas férias. Ele me conheceu nesse dia que eu preguei lá na nossa conferência. Ele saiu de Presidente Prudente e foi fazer a conferência. 20 anos de crente, ele nunca tinha lido a Bíblia inteira. Naquele dia ele se desafiou. Eu falei, olha, falta 70 dias para terminar o ano. Você pode se desafiar a ler a Bíblia ainda hoje. Ele me mandou a mensagem no direct na mesma hora. Pastor, me manda um cronograma. Porque eu nunca li a Bíblia toda, eu vou ler a Bíblia toda, ainda esse ano. Sabe, eu estou falando de outubro do ano passado, de lá para cá, ele já leu a Bíblia toda 5 vezes. E ele levou dezenas de pessoas da igreja dele a lerem a Bíblia toda. Ele me levou lá no começo do ano, eu falei, Gil, eu tenho um desafio para você e com a sua igreja. Falei, transcrever a Bíblia inteira, a sua igreja transcrever a Bíblia toda. Vocês vão fazer a Bíblia manuscrita de Presidente Prudente. Tem que fazer aqui, pastor, a Bíblia de Guarulhos copiada à mão. Aí eu desafiei eles, faltava 10 dias para eu chegar lá, o Espírito Santo me deu isso e eu falei para ele. Ele lançou o desafio para a igreja, irmão, foi a coisa mais linda. Todo mundo, do menino ao mais velho da igreja, envolvido, copiando as partes da Bíblia. E eles transcreveram, quando eu cheguei lá, estava lá o calhamaço, a Bíblia toda copiada à mão pelas pessoas da igreja. Tem um vídeo incrível, que eu não lembrei disso, senão eu tinha deixado aqui só esse trechinho para você ver, mas está lá nas minhas redes sociais, de um rapaz que tem síndrome de Down, né? Os irmãos aqui conhecem o vídeo já. Tem síndrome de Down, e ele chorando, porque ele não sabia escrever, mas ele conseguiu copiar um versículo, e ele chorava de emoção por conseguir copiar um versículo da Bíblia, daquela Bíblia. Sabe, nós precisamos nos desafiar a fazer coisas que vão nos tirar do nosso... pelo Senhor. E você vai se encher da palavra, e você vai se apaixonar mais pela palavra. E você vai gastar mais tempo com isso. E você vai dedicar-se, e você naturalmente vai influenciar. Isso vai aparecer na sua vida. Não é por força, não é por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor. É pelo meu espírito. Sabe que Ezequiel diz que o sacerdote, a roupa dele tinha que ser feita de um material que lá no Santíssimo Lugar ele não poderia suar. Sabe o que é isso, irmão? É porque não é pelo nosso suor, é pela presença de Deus nas nossas vidas. Às vezes ele está tentando fazer no nosso suor, na nossa força, e não é, irmão. Você só precisa se encher de Deus e natural. O que eu vou falar, pastor? O que eu vou falar? Você só vai se encher da palavra, e quando você abrir a boca, o Espírito vai se manifestar. Porque não é sobre o quanto eu posso fazer, é o quanto Ele pode fazer em mim, através de mim. Eu não estou aqui pela minha capacidade, pela minha eloquência, eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Sabe, nós precisamos nos encher cada vez mais. Comece a orar no seu lugar agora, eu quero orar por você. Sabe, eu quero orar hoje para que você possa
se desafiar. Eu quero que você hoje possa dizer: Senhor, eu quero ir além do que eu já fui. Eu quero viver mais, Deus. Eu quero, Senhor Deus, mudar, Deus. Eu quero vencer a indisciplina, Senhor. Vencer, Senhor, a procrastinação. Eu quero orar por você nessa manhã, que reconhece na sua vida. Talvez eu não consiga chamar aqui à frente porque seria muitas pessoas, mas hoje eu quero orar por você que reconhece que você precisa, sabe, vencer a indisciplina, a procrastinação, a preguiça, a apatia. Talvez você está frio, talvez você está desanimado, talvez você está aí, sabe, à mercê de tantas coisas, você está cheio de tantas coisas que não é a palavra. Você está se enchendo de tanta notícia desse mundo, de tantas coisas, tantos assuntos desse mundo, e está se esquecendo de encher-se da palavra. E você está sendo roubado talvez da sua paz, cheio de ansiedade, com medo. Sabe por quê? Porque você está se enchendo do alimento errado. Se encha da palavra. A palavra é vida, a palavra é luz para os nossos caminhos, a palavra é lâmpada para os nossos pés, a palavra é alimento, é mais doce do que o mel. A palavra te fortalece, a presença de Deus com a sua palavra, porque a palavra dele traz a presença dele. Isso vai te fortalecer, você vai vencer os dias maus, você vai permanecer. Jesus disse que aquele que ouve as suas palavras e as pratica, ele é comparado a um homem que constrói a sua casa sobre uma rocha. Vai vir a chuva, vai vir a tempestade, vai vir os desafios, mas você vai permanecer, você vai ficar inabalável, imbatível, por causa da palavra de Deus em você. Ore nessa hora, ore nessa hora, ore nessa hora. Eu sinto um amor de Deus enchendo os corações hoje aqui. Eu sinto uma fome. Chegará os dias em que as pessoas terão fome da palavra. Eu sinto fome da palavra crescendo em você. Fome de oração, fome de vida com Deus, fome de paixão por Ele. Fome agora, receba fome agora, receba fome agora. Se desafie hoje, saia do nível que você está e decida ir além. E despeje dos meus pais.